A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo para estudar essas lições que o Mestre Jesus nos legou à luz dos ensinamentos dos Espíritos superiores e da interpretação, da clareza com que nos traz o Mestre Allan Kardec. Hoje nós leremos, para quem quiser se situar, o item 6 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem como tema a afabilidade e a doçura. Se no item anterior nós falamos de injúrias e violências, nesse a gente vai no contraponto, né? Que é a afabilidade, a doçura, que faz com que nós nos tornemos pessoas mais agradáveis, aquelas pessoas que todo mundo quer ter por perto, né? Participando do programa de hoje, eu, João Menezes, Jane Chantley, minha esposa, e meu pai, Lidiane Barreto. A Jane vai fazer então uma leitura aqui do Livro da Esperança. Sim, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é autoria da Emmanuel. E a mensagem é a amenidade. Surgem sim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhando cargas de explosivos, prestes a serem detonadas pelo gatilho da boca, momentos de reação diante do mal, em que a fagulha da mágoa, a soma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. Entretanto, mesmo que a indignação se te afigure justificada, reflete para falar. A palavra não foi criada para converter-se em raio da morte. Imagina-te no lugar do interlocutor. Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença. Se algum companheiro falhou, involuntariamente, na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e inquietação. Conquanto se nos imponha dias de franqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Dominemo-nos para que possamos controlar circunstâncias, chefiemos as nossas emoções, alinhando-as na estrada do equilíbrio e do discernimento, de modo a que nossa frase não resvale na intemperança. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, que estamos iniciando mais um programa, e permita, Senhor, que as lições, que uma já foi lida, Senhor, e a que iremos estudar do Evangelho segundo o Espiritismo, possa encontrar eco
das pessoas que estão sintonizadas com a emissora neste momento. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, que a tua paz, Senhor, possa nos envolver, envolvendo todos os lares e toda a humanidade, hoje e sempre. Então, como nós já adiantamos, nós estamos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E hoje nós leremos sobre a afabilidade e a doçura. É claro que nenhum de nós, acredito, esteja nesse estágio, mas é um exercício constante que podemos fazer de tornarmos cada vez mais a nossa fala, o nosso gesto mais doce, mais afável. E quem nos traz essa mensagem é o Espírito Lázaro. Tem mais de uma mensagem dele no Evangelho, mensagens muito bonitas, e essa foi editada em Paris em 1861. Diz assim: a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Então, coloca aqui o Espírito Lázaro, logo no comecinho, que a afabilidade e a doçura são consequências. Né? Consequências de quê? Da benevolência. E o que é a benevolência? É a vontade de ser bom. Né? É a vontade de querer ser melhor. Quando a gente tem essa vontade realmente em nós, a doçura, a afabilidade, elas se tornam consequências. As pessoas benevolentes, elas não forçam a afabilidade, a doçura, né? Não é um simulacro. Elas realmente são assim, porque elas aprenderam, já exercitaram essa mansuetude. Né? E continua dizendo: entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências, né? O que a gente estava falando. Existem aquelas pessoas que simulam a afabilidade e a doçura. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades, né? E é o que a gente chama de hipocrisia. Continua aqui. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. Né? Tem muitas pessoas que parecem calmas, parecem boazinhas, mas que por trás, né, são completamente diferentes, né? Ou então estão dissimulando com algum interesse oculto, né? Essa mansuetude, tudo, na verdade elas estão com outras intenções. Eu me lembrei, Juca, que no tempo da nossa mocidade, né, eu e Eni conhecemos uma companheira, né, também jovem na época, né, que ela tinha uma voz suave, gostosa até de ouvir, né? Só que uma vez ali de mar, minha irmã vinha de Nova Iguaçu no ônibus e ela também estava nesse ônibus, né? E houve um problema lá, não sei se alguém pisou no pé dela, a irmã falou que ficou palha, porque ela falou tanta grosseria para pessoas, né? Porque um ônibus com pessoas em pé sempre é difícil às vezes, né? A pessoa passe, né, sem esbarrar, às vezes pisa, mas não foi uma coisa assim premeditada, né? Mas ela foi assim, extremamente grosseira com a pessoa. A pessoa queria se desculpar e ela não dava nem oportunidade. E a voz dela era assim, aquela voz doce, que a gente chama melosa, né? E aí continua, né? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que não as agaste, aquilo que meu pai acabou de falar, né? Desde que a gente não pise no pé delas, né? Mas que a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. E a gente vê muito isso na sociedade, né? O simulacro, as pessoas querendo parecer o que não são ainda, né?
É claro que tem ainda um outro lado dessa questão. Muitas vezes a gente querendo parecer bom, a gente acaba se tornando bom, né? Porque a gente exercita tanto que aquilo acaba... O que hoje é um simulacro, amanhã acaba sendo uma coisa natural. Então pode ter esse lado positivo também. A gente querer parecer bonzinho, porque na verdade nenhum de nós somos, né? Mas quando a gente está tentando pelo menos parecer bom, uma hora isso vai ser natural da gente, né? Vai se tornando comum até se torna natural. A gente começa a fazer por imitação, porque na verdade o nosso processo educativo em cada encarnação é assim, né? A gente aprende quando criança por imitação, imitação dos pais, dos professores, dos colegas, né? Nisso a gente vai aprendendo a imitar coisas boas e coisas ruins. Quando a gente toma como exemplo aqui para imitar essas pessoas que já são brandas, que já têm a afabilidade e a doçura, a gente pelo menos está escolhendo bons exemplos para seguir, né? Aí continua então nosso irmão Lázaro. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidece-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Existe um ditado que diz, né, que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? E realmente a gente percebe isso. Muitas vezes aquela pessoa que é humilde, falando com a gente, é delicada, é educada, quando tem uma pessoa que esteja abaixo do nível em algum sentido, às vezes hierárquico na empresa que trabalha, ou até na família mesmo, né? Um chefe de família considera os filhos, a esposa como inferiores, a gente percebe a diferença de tratamento, né? Isso que ele fala aqui, dos tiranos domésticos, né? Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Isso aqui é o resumo de tudo que a gente falou, né? Da hipocrisia. Então não basta que a gente tenha leite e mel nos lábios, se no nosso coração existe o fel, né? Existe a maldade, a maledicência, o interesse oculto, né? Então, mesmo assim, vamos continuar praticando isso que hoje a gente chama, inclusive, com outro nome, que é a comunicação não violenta, né? Buscar as palavras mais polidas, as formas mais positivas de falar com as pessoas, às vezes até para fazer uma crítica, alguma coisa que a gente tenha que fazer para uma pessoa que esteja equivocada em algum ponto, ou que nós consideremos que esteja, né? A gente pode fazer isso sim de uma forma positiva, né? Sem ofender, de uma forma educada, sempre buscando também, além da crítica, um elogio sincero àquela pessoa, porque são formas da gente melhorar a nossa comunicação. Nós encontramos no livro Laços de Afeto, que é um livro do espírito Hermance de Flor, foi aquela jovem que trabalhou com Kardec, principalmente na elaboração da segunda edição do Livro dos Espíritos, né, e foi a médium que na Sociedade Parisiense dos Espíritos recebia, né, mensagem do Espírito São Luís. Ela, nesse livro, no capítulo 1, que tem como título Humanização da Seara Espírita, né, e nesse capítulo
é repetida aqui uma frase que está lá no livro dos Médiuns, que diz: a bandeira que desfraldamos, né, Kardec e os espíritos que trabalharam com ele, né? Então a bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Aí a irmã diz o seguinte aqui, né? Falando do nosso compromisso como espírita, né? Uma nova e promissora vereda desponta-se na vida daqueles que fluem o ambiente do centro espírita. Na casa de Jesus e Kardec, o amor é lição primeira e as relações, entendeu? O contato de um com o outro, abre-se para o afeto, não estando regulado por rígidas hierarquias, nem sob a tutela do frio institucionalismo. A casa espírita apresenta-se como escola social das relações sinceras e duradouras, verdadeiro núcleo de treinamento da convivência regenerativa. Nossa grande meta é o desenvolvimento da afabilidade e doçura nos corações, empreendendo uma campanha promissora por novas vivências nas agremiações espíritas ricas de humanismo, nas quais, acima de quaisquer fatores, coloque sempre o homem em primeiro plano. Então observe que a irmã, se for, né, veio colocar o centro espírita como uma escola, né, de treinamento para conseguirmos essa afabilidade, essa doçura. É um ambiente que, de modo geral, as pessoas respeitam, como também ela está falando aqui porque o livro é espírita, né? Mas a gente vê também, por exemplo, nas igrejas católicas, né, as pessoas sempre entram, né, sem fazer muito barulho, principalmente se a atividade, né, religiosa já teve início, né, sentam-se convidados, né, sempre os templos religiosos sempre tem essa característica, né, de fazer com que a gente seja um pouquinho diferente, né, do que na rua, no trabalho, mas à medida que a gente vai fazendo esse treinamento, a gente vai colocando isso como uma coisa comum em nossas existências. Às vezes a gente tem vergonha de ser afável no local de trabalho, né, na rua de uma forma geral, né? A gente acha que a pessoa... a gente está tão acostumado às vezes com a grosseria que a gente sente vergonha muitas vezes de ser o que a gente tenta ser na casa espírita, como meu pai está falando, né? Na casa espírita a gente consegue ser afável com as pessoas, abraçar, né? A gente tem um pouco essa facilidade de exercitar. Na rua já fica mais difícil, né? A gente já parece outra pessoa, a gente já passa o portão da casa espírita e se transforma, veste de novo aquela armadura e volta a guerrear com quem está em volta, né? E uma coisa que eu tenho colocado em uso já há bastante tempo, né? Por exemplo, quando eu vou numa casa comercial qualquer, né? Quando eu sou atendido, né? Eu sempre agradeço a pessoa. Porque tem gente que diz, não estão fazendo mais a obrigação de trabalho deles. Mas a palavra obrigado custa a ser dita, né? Não custa nada, né? E a gente vê como é que a pessoa agradece, dá um sorriso, né? Que às vezes que a pessoa está cheia de preocupações, né? De problemáticas, inclusive até de instabilidade no próprio emprego, né? Não sabe se vai ser mandado embora, né? Então não custa nada a gente agradecer, né? Dar um sorriso, agradecer o atendimento que a pessoa deu. Eu acho que a educação nos leva a esse estágio, né? E esses treinamentos mais comuns vão fazer o que nessa afabilidade, essa doçura, um dia chega às duas virtudes que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo como duas virtudes que formam o caráter de um homem de bem. Então, vamos finalizar a nossa noite de hoje com um poema de Lidiênio Barreto de Menezes, Afabilidade e Doçura. Está no Evangelho, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6, como estudado na noite de hoje.
O espírito Lázaro, em mensagem simples e pura, vem falar das virtudes, afabilidade e doçura. Só a benevolência, diz o amigo de Jesus, para com os semelhantes, estas virtudes produz. A educação do mundo, o bom senso assim nos diz, destas duas qualidades, só dá ao bom o verniz. Pois existem pessoas com sorriso sereno, mas em verdade só tem no coração o veneno. Tem o tirano no lar, que para ser temido, com arrogância diz: mando eu, sou obedecido. Mas feliz é aquele que nesta encarnação, de afabilidade e doçura, tem cheio o coração. E assim, Jesus, nosso Mestre, aqui estamos encerrando este momento de oração, de reflexão, pedindo, Senhor, que possamos exercitar em nós esses sentimentos, essa forma de se comunicar com o próximo, através da afabilidade, da doçura, que sejam sinceras em nós, que sejamos, mesmo sem palavras, pessoas que desejam o bem do próximo, que é o sentido da palavra benevolência, que é o que produz afabilidade e doçura. Abençoa todos nós, Senhor, esses que nos participam conosco, que não conhecemos pessoalmente, mas que com certeza estão na mesma corrente de vibrações por um mundo melhor, pela melhoria de si próprios, Senhor. A cada lar onde chega este programa, que possa ser iluminado. Fica conosco hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.